tutorialzinho sobre criação de usuários, tá? O usuário ele é criado aqui no admin, em administração usuários. A criação do usuário se dá em duas etapas. Primeiro você cria um login novo e depois você vem nessa mesma relação para dar direitos. O que esse novo login pode ver? Módulo A, B e C, tá? Então vamos fazer isso aqui rapidinho, é bem simples. Voltando aqui para ver por onde é. Administração, né? Admin, aqui, administração usuários. Vamos criar um novo usuário aqui chamado XPTO, por exemplo, tá? A senha, tanto faz. O único campo que deve, de todas as hipóteses, colocar é o nome, mas as outras informações são importantes, principalmente o e-mail. Se esse usuário esquecer a senha dele e não tiver o e-mail aqui, só o administrador pode mudar a senha dele. Se tiver um e-mail, ele clica lá em esqueci a senha e através da mensagem automática que ele vai receber, ele mesmo já reseta a senha dele e entra ali na hora, seja lá a hora que for, tendo ou não ajuda externa. De repente o usuário quer entrar 3 horas da manhã no sistema, não tem uma ajuda, né? Se ele tiver com o e-mail preenchido aqui, ele mesmo clica lá, esqueci a senha, recebe a senha e sai andando, sai funcionando, tá? Então, criei aqui o usuário. Criei não, veja bem. Estou em processo, estou tentando criar o usuário XPTO com a senha 321. Salvar. É muito importante vocês lerem as mensagens. Lê o que está escrito aqui, ó. Usuário 321, que é o nome que eu dei para aquele camarada, criado com sucesso. Ótimo. Então, se eu for em outro navegador, eu acabei de criar o usuário XPTO com a senha 321. Vamos olhar aqui. Ó, prima DM, XPTO 321. Tá? Então, criei lá, está criado, posso entrar. Vou sair daqui e vamos ver outras situações. Digamos que você vá criar um usuário que já existe. O PrimaSys é um sistema comercializado por SaaS, não é? Assinaturas. Então, ele conta com mais de 7.000 usuários. Então, é muito comum, se eu for criar aqui o usuário Raquel, Fernando, Carlos, financeiro, provavelmente já existe. Então, como eu não sei qual destes já existe, vou tentar criar novamente o XPTO. XPTO, tá? 321. Agora eu estou em outra empresa, né? Eu sou outro assinante. Então o nome dele é Fernando. Ok? Então vamos criar. Então é como eu disse, é muito importante ler os alertas. Isso não só aqui, mas em vários lugares. O sistema alerta é alerta, né? É para alertar. Então veja bem, ó, já existe um usuário com esse login. Eu não criei isso aqui. Já existe um cara em algum lugar no Brasil aí que já usa esse login para entrar no sistema, tá? Então, eu vou fazer diferente aqui agora, olha, para vocês entenderem melhor. Vou criar o usuário X, vou tentar, né, criar o usuário XPTO com a senha 333. Lembra que o outro lá a senha era 321, o cara que usa lá em Santa Catarina lá. Agora o Fernando entra aqui querendo criar o usuário XPTO. O sistema avisa ele, ó, já existe usuário com esse login, tente novamente com outro. Mas o operador está distraído lá com a namorada e não leu a mensagem, tá? Acha que criou o usuário. Daí ele vai lá, num outro navegador, vamos naquele que nós estávamos, e tenta entrar com a senha que ele acabou de criar. 333, né? E o sistema vai falar, ó, usuário, tá? Senha está errada, porque o XPTO já existe, é de um cara que já está usando, ele tem a senha dele que você não sabe qual é, então não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Então, por favor, é importante para criar usuário, basicamente duas informações. Primeiro, não pode ser um usuário que já existe, o sistema avisa aqui, olha, esse usuário já existe, então tente novamente. E a segunda é que o operador, o login,
é uma palavra-chave para se entrar, certo? Login, meu login é financeiro, meu login é Raquel, meu login é vendas 233. Então tem uma limitação de tamanho. Não pode ter mais do que 30 caracteres, tá? Então, não tem nenhuma outra limitação. Posso criar um usuário assim, ó, com esse nome aqui, tá? E além disso, ainda posso colocar um espaço aqui no meio, dois espaços aqui, colocar um arroba aqui, colocar um C cedilha maiúsculo, jogo, tanto faz. Você pode escrever o que você quiser no seu login, desde que você saiba digitar exatamente desta maneira. Porque se eu aqui eu coloquei dois espaços e aqui eu coloquei um espaço. Se eu colocar dois espaços no lugar errado ou um espaço no lugar errado, já não é este joguinho, já não vai entrar no sistema, tá bom? Então vou criar esse usuário aí com a senha 321 e o nome dele é teste fulano. Então vamos lá. Como eu nunca mais vou conseguir digitar isso desse jeito aqui, então eu vou copiar, ó. Copiei o login que eu acabei de criar, tá bom? Então, salvar aqui. Olha, o usuário fulano foi criado com sucesso. Então, leia a mensagem, seu usuário foi criado, pronto. Você pode entrar em qualquer navegador por aí e utilizar. Não tem segredo nenhum criar usuários, tá? E vamos falar agora da segunda etapa, que é voltar no usuário criado e fazer os direitos. Mas vamos aqui, ó. Então, como eu falei, não ia conseguir digitar aquilo de novo, tem um espaço no lugar, dois espaços no outro, maiúsculo, arroba, sei lá o quê. Eu copiei de lá. Esse aqui é o usuário que nós acabamos de criar, tá? E a senha é 321. O sistema falou que foi criado com sucesso, foi criado com sucesso. O usuário blá, 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 você criou e entrou. Agora sim, você criou esse usuário, então você tem que conhecer esse usuário, saber digitar esse usuário. Então vamos ver aqui, ó. O usuário é esse aqui. Lembra? Aqui eu pus um espaço, aqui eu pus dois. Se eu tirar um desses espaços, dei o del, já não é mais usuário. O sistema fala, ó, esse cara eu não conheço. Vamos tentar aqui, ó, senha 321. Esse cara não existe. Existe o cara que tem blá blá blá, dois espaços, blá blá blá. Então é muito importante que seja digitado exatamente como você criou, não importa o que você criou. O sistema não tem idioma, língua, você pode escrever em inglês, em espanhol, em russo, alemão, letras aleatórias, espaço. Você pode criar um usuário que é 4 espaços, 5 espaços. Ó, o meu login é espaço, 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 espaço. Tudo bem. Desde que todas as vezes você digite espaço, 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 com a senha que você cadastrou, o seu usuário vai entrar, tá? Voltei ali, ó, dois espaços, 3, 2, 1, tô dentro. Então, criar usuário é bastante simples. A única limitação é, não pode ser um usuário que já existe e não pode ter mais de 35 caracteres aqui, tá? Na sua identificação. A senha vale a mesma coisa. Vamos alterar a senha desse usuário aqui para vocês verem. Ah, ele não é um usuário administrador? Então, vamos aqui onde é o usuário administrador. Localizamos aquele usuário lá, esse fulano aqui. Aqui está a senha. Vamos digitar a mesma senha, ó. A senha é aquele negócio estranho lá. Ah, blá, 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 tá bom? Só que como eu não sei digitar, né? Então eu vou colar, que eu já tenho ali, ó. Deixa eu colar aqui, eu tenho aquilo lá colado, né? O login dele aqui. Então eu vou colar aqui no campo senha também, ó. V. Então colei essa informação aqui. Quando eu salvar, a senha do cara é essa. Vou apagar daqui, que é o departamento que ele trabalha, né? Então, salvei a senha daquele jeito lá, tá? Agora, o usuário, a senha é aquela. Vamos sair, é esse usuário aqui mesmo, era 321 a senha dele. Agora, o usuário é esse. E eu vou dar um Ctrl V de novo aqui, ó. Colando novamente aquela senha estranhíssima lá. Entrou, entrou. Não tem nenhum segredo. Criou o usuário, se digitar exatamente como você cadastrou login e senha, tá dentro, tá? Agora vem a segunda parte, que é dar direitos para este camarada. Somente o operador admin pode dar, tá? Eu vou entrar de novo nessa mesma tela para a gente ver isso daqui. Admin, administração, usuários,
tá? Vou lá naquele usuário. Vamos admin, administrador, usuários. Aqui está aquele usuário lá, tá? Vamos dar direito para ele. O que ele pode ver dentro do sistema? Ele pode ver o módulo pessoas, pode ver o módulo novos negócios, pode ver receber. Aí você dá os direitos para esse usuário e salva. Quando ele entrar, só vai ver isso, tá? Vamos dar, por exemplo, aqui para ele, ó, clientes, mas não vamos dar fornecedor nem outra coisa. Salvou os direitos do cara. Agora, quando ele entrar no sistema, eu vou sair daqui, lembrando que os direitos o usuário recebe quando se loga. Então, para que eu tenha aqueles direitos que eu acabei de receber, eu vou sair e entrar novamente, tá? Ó, o usuário é esse, a senha eu coloquei a mesma, então dei Ctrl V lá e Ctrl V aqui, tá? Entrei e tenho aqueles direitos que eu dei. Nos cadastros, eu só dei clientes, não dei fornecedores, dei novos negócios, tá? Ele tem aqui um básico que todo mundo tem, agenda, que é a agenda só dele, alguns alertas iniciais, aniversariantes do dia, essas coisas. Ele pode enviar um SMS, consultar a escala dele se tiver, não tem nenhuma escala nesse momento e tudo mais. Então, criar usuário é bastante simples, tá? Admin, administração, usuários, novo usuário. Pode digitar o que você quiser aqui, desde que tenha menos de 35 caracteres, a senha segue menos de 30 caracteres, desculpa, a senha segue a mesma regra, tá? Então pode usar a senha 1234, que nós não recomendamos, obviamente, mas pode ter arroba, espaço, tio, o que for, e se digitar exatamente como está cadastrado aqui, você vai entrar no sistema sem problemas, tá? O nosso suporte está à disposição. Se tiver dificuldade em criação de usuários, liga para cá e chama a gente. Bom serviço aí.